Amados, podemos assentar também. É um prazer, um privilégio. Aos amigos que nos visitam hoje à noite. Durante essa semana, esse versículo da palavra de Deus estava sempre falando no meu coração. O que Jesus estava dizendo a Nicodemos, bem conhecido até mundialmente, em João 3,16. O Senhor Jesus disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele falando a Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a parte que ficou mexendo comigo foi Jesus dizer, não pereça, não pereça. Jesus dizendo para Nicodemos, olha, não pereça. E se nós formos ver o contexto dessa passagem, o que Jesus está dizendo, não pereça, em outras palavras, é, olha, Nicodemos, não sucumba, não te extirpe, não faleça, não morra. Mas o que Jesus está tratando aqui é algo espiritual, não é do perecimento natural, normal, a morte física somente. Né? Veja que ele está tratando, por favor, abra sua Bíblia, na passagem que nós lemos, mas em João 3,16, ele diz, não pereça, no final do verso, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está falando de algo maior, não é? Algo eterno. E está falando mesmo de não perecer aqui eternamente. Então, isso ficou no meu coração. Não pereça eternamente, Jesus falando, né? E se aproximando, assim, de mais um fim de ano, o ano de 18 está acabando, né? E muitas pessoas fazem projeções de um novo ano que está se iniciando, esperando até melhoras, esperando coisas, né, que aconteçam de forma melhor na sua vida, projetam, esse ano foi difícil, foi com muita dificuldade, passamos por tribulações, doenças, enfim, mas não é? Para o ano, acredito que vai ser melhor. Gera uma esperança. Mas sabe, amados, a notícia até ruim que eu gostaria de dar, de continuar dando, é que, embora o ano esteja terminando, iniciando um novo ano, não vai melhorar. Isso eu lhe afirmo, não vai haver melhoras ou coisas que muitas pessoas esperam. Não. Sabe por quê? Porque nós estamos envelhecendo, né? Estamos ficando mais velhos. O ano de 18 eu fiquei mais velho, um ano da minha vida. E como a velhice vem chegando, né? Nós vamos ficando mais doentes até, mais com dificuldades físicas, com várias coisas que vão acontecendo. Então, não tem melhora. Nós vamos envelhecendo, os animais envelhecem, né? Morrem, as coisas materiais, elas se enferrujam, se desintegram, apodrecem, estragam. Então não tem melhoras. O ano vai passando, vai chegando ao fim, e o que vai entrar é o mesmo princípio. Realmente é o que vai acontecer. E falando humanamente, né, nós vamos morrer, nós vamos perecer, no sentido mesmo de morte física, de falecer.
Isso é um fato. Mas a notícia pior não é que a morte física, que vai acontecer, não é o final, não é o fim das coisas, muito pelo contrário. Há uma notícia até pior, não é? Jesus está dando aqui. O perecer eternamente, o perecer para a vida, assim, uma vida eterna, perene, perecida nesse sentido, isso é uma notícia terrível para muitos. E Jesus estava dando essa notícia para Nicodemos. Esse é o destino de cada um de nós. Nós somos destinados, né, até a morte. E lhe digo, a morte eterna, perecer eternamente. A Bíblia mesmo mostra isso. Declara que o homem, e Jesus até falando com esse homem, ele disse, olha, Nicodemos, é necessário haver um novo nascimento, porque todo aquele que é nascido da carne é carne. E nascido da carne é uma condição terrível. O homem natural, o homem mesmo na condição de nascimento natural, ele está separado de Deus, está mesmo longe de Deus, afastado de Deus, em desgraça total. Jesus fala aqui no capítulo 3, no verso 3, diz, olha, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está tratando de coisas eternas, né? Está falando de uma morte eterna, de algo mesmo terrível, uma notícia mesmo difícil. E eu pensei, né? Jesus diz, olha, não pereça eternamente. E eu disse, eu vou falar hoje à noite sobre isso. Talvez tenha alguém entre nós que ainda não recebeu, né, o presente, o dom da vida eterna e está caminhando. Não adianta fazer planos, projetos de melhoria na sua vida se vai perecer. E, principalmente, perecer eternamente. Que coisa, né? É uma notícia ruim, realmente. Por quê? A condição é essa, como Jesus está dizendo aqui. Se não haver um novo nascimento, não vai poder ver o reino de Deus. Não vai poder participar, não vai poder chegar à presença de Deus, por causa da desgraça do pecado. Não é? O pecado é que impede, o pecado é que cria essa barreira, cria, né, o impedimento, corta o relacionamento realmente do homem com Deus. E apesar de muitos falarem ou dizerem que todos nós somos filhos de Deus, nascemos, né, já filhos de Deus, essa falsa verdade, né? Essa falsa pregação, isso não é fato, não é verdade. Mas, muito pelo contrário, Jesus está dizendo aqui, não pereça eternamente. Perecer eternamente, amados, é viver uma vida após a morte, vamos dizer assim, uma vida, né, uma vida eterna sem Deus. Porque nós vamos para a eternidade. Quando eu falo de vida, é que a morte não é o final. A morte leva o homem à eternidade. Uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. E uma vida eterna sem Deus, infelizmente, né, é o que Jesus está dizendo, perecer. Eternamente longe de Deus, que a Bíblia chama a separação eterna de Deus. A segunda morte. Muitos não sabem a respeito da segunda morte. Nunca, até nem ouviram
Então isso me fez assim, durante a semana, né, dizer, olha, eu vou falar sobre isso. Talvez haja alguém entre nós, muitos aqui já ouviram, já sabem, mas talvez tenha alguém que nunca ouviu isso, que vai perecer eternamente se continuar na sua atual condição. E a Bíblia fala, né, dessa segunda morte. Abra ela em Apocalipse, no capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Deus revelou a João a respeito do futuro, né? E aqui Deus revela a João e a nós, através da sua palavra, que todos vão comparecer a um julgamento, a um trono branco, como diz aqui no verso 11, a um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros. Um julgamento vai acontecer. E ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E eu não tenho nenhuma dúvida que a Bíblia, a palavra de Deus, essa que está aberta hoje aqui, vai estar lá também. E diz, olha, os mortos, os que pereceram, né, foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Que obras são essas? Sabe, amados, o Senhor Jesus fala de obras das trevas, obras más. Nós lemos em João 3, né? Diz aqui, olha, João 3, capítulo 3 e o verso 19, e o julgamento é este, o que vai ser estabelecido nesse julgamento. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Né? Então esse é o julgamento. E aqui nesse trono branco vai ser exposta as obras de cada um, segundo a palavra de Deus. Então volte lá, né? Dos que morreram, pereceram, mas estão ainda lá, né? A morte física não é o fim, não. Diz aqui, olha, o verso 13, Apocalipse 20. Deu-me aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O julgamento é estabelecido segundo as obras de cada um. E não vai ficar ninguém de fora, né? Nenhum sequer. Todos vão se apresentar diante de Deus. Veja, então a morte e o inferno, inimigos de Deus, foram lançados para dentro do lago de fogo. E aqui diz a palavra de Deus, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem que estar inscrito no livro da vida. De outra sorte, se não estiver, vai para esse local. E Jesus está dizendo, não pereça eternamente. Não morra eternamente. É fato.
E olha aqui no capítulo 21, no verso 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, é uma notícia péssima, não é? Nessa noite que Jesus está dando. Não tem nada de coisa boa aqui, de notícia boa. E ele deu essa notícia a Nicodemos. Então não brinca com Deus, não brinca com as coisas de Deus, não brinca com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Mas sabe, meus amados, a palavra de Deus também, que é Jesus, ele dá uma boa notícia, né? Uma boa nova. E aqui eu fiz questão que os irmãos lessem essa parte, volte lá para João 3,16. Como todas as coisas envelhecem, né? Enferrujam, desintegram, desaparecem, até morrem. Essa boa nova aqui, ela nunca envelhece, viu? Essas boas novas aqui, ela é viva, ela é real, ela é atual. E vai entrar um novo ano, apesar de já fazerem mais ou menos 2000 e alguns anos, que foi revelada, que foi dita, essa palavra, essa mensagem, esse evangelho, esse não envelhece não. Ele continua atual e atuante. Por isso que Jesus diz aqui, né, no verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, veja, não pereça eternamente, mas que tenha a vida eterna. Então a notícia boa nessa noite, até para iniciar um novo ano, é que o Evangelho, ele não envelhece, ele é atual, ele é real, e ele transforma vidas. E aqui nós estamos tratando do amor de Deus. Nós vimos que haverá um julgamento, um juízo de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo aqui o amor de Deus. Nosso pastor tinha uma mensagem, né? A maravilha do amor de Deus. Mas nós estamos falando de destino, né? Eu gostaria de falar assim, primeiramente dessa declaração do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo. Amar aquilo que não é amável, amar aquilo que é o inimigo seu, amar aquilo que não presta, aquilo que é contra você, é isso que Deus fez. Ele declarou que Deus amou ao mundo. Nesse mesmo evangelho, Jesus afirma aqui, Jesus é Deus, no capítulo 7, veja aqui, João capítulo 7, eu vou ler para você, né? E no versículo 7, não pode o mundo odiar-vos a mim, aliás, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então o mundo odeia a Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo é contra Deus. E a prova está aí. Nós sabemos
nós temos visto que tudo que o mundo maquina, pratica, é contra Deus. Não tem conversa. O mundo odeia Deus, mas por quê? Porque Deus revela as suas obras mais, né? As obras das trevas. Mas apesar de tudo isso, irmãos, Deus fez essa declaração: Deus amou ao mundo. Amar, quando fala de mundo, está falando das pessoas, né? Pecadores. Amar pessoas que detestam Deus, detestam as coisas de Deus. Mas ele declara que amou o mundo. Não só essa declaração, né, é maravilhosa, mas ele demonstrou. A demonstração desse amor não ficou só, né, na conversa, na declaração, mas na manifestação desse amor. Então o versículo 16 diz assim, olha, porque Deus amou ao mundo, a declaração, né, de maneira tal que deu o seu Filho unigênito. A demonstração desse amor. Deus deu o seu Filho unigênito. Qual o propósito? Aqui está, no versículo 17, né? Porquanto Deus deu, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvar, preparar, né, um escape que é certo, uma condenação, um perecimento, uma morte eterna. Olha que demonstração de amor, né? Na prática. Fazer isso com um inimigo seu, com um inimigo nosso, jogar um tapete vermelho, né? Foi isso que Deus fez. E a forma que ele fez foi dando o seu Filho unigênito. Hoje de manhã nós estávamos vendo, né? Essa obra perfeita, grandiosa, maravilhosa, de Deus enviar o próprio Filho, Deus também. Lá em Filipenses capítulo 2, nós sabemos aqui dessa igreja, né? Até a encarnação de Jesus Cristo. Lá diz que o Senhor, né? O Senhor Jesus não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se um servo e descendo, deixando a glória. É um sacrifício sem igual, amados, singular. Deixar a glória e descer, ou seja, encarnar-se, tornar-se a semelhança de nós, um de nós, mas com uma diferença fundamental, né? Ímpar. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo homem, a nossa semelhança, porém sem pecado. Como é isso, né? Só um milagre de Deus nessa encarnação. Ele não foi gerado naturalmente como nós fomos. Não. Ele foi gerado pelo poder de Deus. Deus separou uma virgem que não tinha sido contaminada com nenhum homem. E aquele óvulo, né, foi fecundado pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. E ali foi gerado um corpo, mas um corpo diferente, um corpo perfeito, sem pecado. A encarnação de Senhor Jesus. E ele viveu uma vida sem pecado, perfeita, justa, santa. Quando do seu nascimento até a idade de 30 anos, nós
vemos e sabemos que Deus do céu testifica antes do seu batismo, antes do seu aparecimento público, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Nós sabemos que Deus não tem comunhão, não tem prazer, não se compraz com pecado, de forma nenhuma. Testificando que Jesus era santo. Durante o seu ministério, a sua jornada, sem pecado. Próximo mesmo à sua crucificação, ele subiu a um alto monte e do céu ouviu-se uma voz: este é meu filho amado. A ele ouvi, né, Deus realmente testificando da beleza de vida, da santidade de vida e fazendo o que ele fazia, né? A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, esse evangelho da graça de Deus, da salvação de Deus. Jesus andava nas sinagogas ensinando a palavra de Deus, fortalecendo. E Jesus andava fazendo mesmo uma parte social, né? Milagres, curando, alimentando, expelindo demônios, ressuscitando pessoas. O perfeito Filho de Deus. Mas, amados, ali, logo após, né, no finalzinho do seu ministério, ele fez essa obra singular, perfeita, uma obra de amor. A Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair sobre ele o santo, perfeito, justo, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus. Ele o fez pecado por nós. Tomar o pecado do inimigo foi colocado sobre o Santo de Deus. E assim, amados, ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus recebeu, né, o castigo, a punição, a penalidade do pecado. A Bíblia diz que Deus, quando viu aquele santo, não mais santo, mas cheio de trevas, cheio de pecado, a Bíblia diz que Jeová agradou moê-lo, punindo, fazendo o mesmo enfermar. Não tinha nenhuma comunhão, nenhum prazer, muito pelo contrário, prazer em punir. E foi isso que Deus fez. Jesus pagou com a entrega voluntária ali na cruz do Calvário. Pagou o preço do pecado do mundo inteiro. Isso que ele veio fazer, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único meio da salvação. E ali foi decretada a sua morte. Morreu, o salário do pecado é a morte. A prova da sua morte foi o seu sepultamento. Sepultaram Jesus, né? Mas aí, irmãos, meu amado amigo, veio a vitória sobre a morte, sobre o pecado, porque ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que foi aceito o sacrifício como um aroma suave à presença de Deus. Deus, pelo poder dele, ressuscitou Jesus dentre nós. O único que ressuscitou dentre os mortos, no sentido, né, para uma vida eterna. Algumas pessoas Jesus ressuscitou, mas elas morreram. Mas esse aqui venceu a morte eterna. E sabe, amados, a prova que ele está vivo, nós vimos, é a sua glorificação. Jesus está entronizado à destra de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele tem, né, o poder
de interceder por nós. Então, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, essa maravilha de declaração, né? Mas diz aqui, Ele deu o seu Filho unigênito, a demonstração desse amor. E aqui diz, né, para que eu coloquei o destinatário, o destino, não seja, né, a vida, uma vida perecida, uma morte eterna, longe da presença de Deus, separado de Deus. Não foi para isso, né? Mas para dar a vida eterna. É o que diz aqui o verso. Para que todo, veja, o que nele crê, né? Ele veio para isso, para salvar, para dar a vida eterna. Mas aqui diz, para uma certa qualidade de pessoa. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O destino. Né? Aonde vai uma pessoa que crê em Jesus Cristo? Crê como esse que veio salvar, esse que veio livrar da morte eterna, ganha essa vida eterna. Sabe, amados, eu não vejo maior demonstração de amor do que esse. Salvar inimigos pecadores, né? Salvar inimigos de Deus, só mesmo o Senhor Jesus. E aqui diz, né? Para que tenha a vida eterna. É possuir, né? É certeza, é garantia, é Deus que garante. Não são palavras de homem, né? É palavra de Deus. Garante a vida eterna, certeza que não vai perecer eternamente, mas vai viver eternamente ao lado de Deus. E aqui ele diz, né? Foi para isso que ele veio, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E precisa dessa palavrinha aqui, né? Crer. É interessante que crer não é só acreditar, porque muitos acreditam na palavra de Deus. É verdade. A palavra de Deus é certa. Acredita que Deus existe. Mas esse crer aqui é de confiar, é de entregar, é algo especial. E é Deus que faz isso. Se você vê aqui no capítulo 1, né, no versículo 11, diz assim, olha, veio para o que era seu, está falando de Jesus, ele veio, nós vimos aqui tudo, o propósito que ele veio para os judeus, né? Mas os seus não o receberam, rejeitaram. Apesar de terem visto os milagres, visto o procedimento de Jesus, até diz que muitos creram, vendo os sinais que ele fazia. Nessa conversa antes de Nicodemos, no capítulo 2, segure aqui um pouquinho, eu vou ler para vocês, olha, diz aqui, João 2, 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, acreditaram no nome de Jesus. Interessante isso. Mas, diz aqui, o próprio Jesus
não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. A diferença nossa para Deus é que nós muitas vezes vemos as aparências, né? Vemos aquilo que está à nossa frente, mas a Bíblia diz que Deus vê o interior, vê o coração. E diz aqui, olha, o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus sabe, Deus conhece. Foi Ele que nos criou, Ele sabe da nossa natureza, né? Ele criou uma natureza perfeita, mas infelizmente essa natureza se contaminou com o pecado. Então Deus conhece. Por isso que esse crer, esse acreditar, esse entregar, tem que ter uma participação divina. Então volte lá, diz assim, olha, mas a todos, no verso 12, quantos o receberam, ou seja, confiaram nele, entregaram verdadeiras suas vidas a ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí vem, né? Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não foi de nascimento, que nós nascemos inimigos de Deus, nem da vontade da carne, ou seja, a vontade da carne é se afastar de Deus, né? A carne prefere as obras das trevas, gosta, ou seja, não é da vontade do homem, diz aqui, nem da vontade do homem, uma coisa até que o homem tome a decisão nesse sentido, mas é de Deus, é uma obra de fé, né? Tem que ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E receber esse presente, receber, né, esse presente de amor. Então, amados, diz aqui, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Uma declaração maravilhosa. Que deu seu Filho unigênito, uma demonstração, motivo mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o destinatário desse amor, todo aquele que nele crê. Então, hoje à noite, né, aquela pergunta inicial. Não pereça. Não pereça, Jesus está dizendo. Você que vai responder para ele, né? Por favor, feche os seus olhos e nós vamos orar. E que Deus realmente possa estar falando em algum coração hoje à noite. Nós iniciamos a mensagem com essa palavra de Jesus, ele dizendo: não pereça eternamente. Infelizmente, é o destino de muitos, é a destinação de muitos, a morte eterna, o lago de fogo, a segunda morte. Mas nós ouvimos que Deus declarou a maravilha de amor. Deus demonstrou esse amor na manifestação de Jesus Cristo, que Ele veio salvar o mundo, as pessoas dessa morte eterna.
da segunda morte. E o destinatário, não são todos, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Pai, nós cantamos, ó não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que seu Filho entregou aos salvos, levar para ti, ó crê na graça de Deus, ó crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, desejas o amor do teu Deus? Ele já demonstrou, Ele já deu. Ó Pai, que alguém está precisando hoje à noite de salvação, que o Senhor fale no seu coração. Nós entregamos as vidas aqui em Tuas bondosas mãos. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.